O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graças, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Nós ouvimos, neste último domingo do Advento, o anúncio do anjo à Virgem Maria. Dentre muitas coisas que ressoam nessas leituras, como a disponibilidade total da Virgem em fazer a vontade de Deus, a concepção virginal dela, que mostra que o menino, no fundo, é filho do Pai, filho de Deus Pai e de nenhum homem daqui da terra, nós ouvimos que o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. Ouvimos sobre este rei Davi. Davi foi um grande e muito importante rei em Israel, e Jesus é anunciado como descendente dele, de realeza, o rei prometido, o descendente de Davi. É assim que ele foi invocado tantas vezes por pessoas que pediram grandes milagres e curas e foram ouvidas. Filho de Davi, tem piedade de mim. Nós, em geral, não temos muita simpatia, não gostamos muito de reis. Reis, para nós, soam como mandões, exploradores do povo para fazer os seus caprichos, para manter os seus confortos. O povo de Israel, num determinado ponto, começou a sofrer muito quando eles se afastaram de Deus e eram conquistados pelos seus inimigos, e eles pensaram que poderiam resolver os seus problemas por meio de um rei. O povo de Israel pediu ao profeta Samuel, a quem é tradicionalmente atribuído o livro da primeira leitura, pediu para ele um rei. E Samuel inicialmente disse: O Senhor vosso Deus será o vosso rei. E eles falaram que não, que eles queriam um rei da terra, como os outros povos. E Deus lhes deu o que eles queriam, reis da terra. Mas antes, ele alertou que esses reis seriam exatamente isso,
exploradores do povo, fariam guerras para satisfazer as suas ambições, cobrariam impostos altíssimos para manter o seu nível de vida, como em grande parte os governantes fazem. E de fato foi isso que aconteceu. E é isso que acontece. Um rei deveria unir o povo, mas o que aconteceu é que os reis, com as suas maldades, fizeram o povo ficar todo fragmentado e desunido. Antes de celebrar o Natal, o nascimento do filho de Davi, nós somos convidados a reconhecer como Israel. Nós precisamos de um rei. Nós não conseguimos nos defender sozinhos. Só quem realmente é conquistado debaixo de opressores poderosos, impossíveis de vencer, entende a necessidade de que é precisar de alguém mais forte, de um Salvador, de um rei. Nós somos atacados por inimigos diversos do corpo e da alma. Nós não temos a força, a sabedoria, e somos sempre egoístas, incapazes de viver em união. Nós somos convidados a colocar em oração hoje qual é a realidade da nossa vida que precisa de um rei forte, sábio, capaz de unir. O que na nossa vida precisa de um rei de verdade e um bom rei. Nós precisamos de um rei que nos una, que tenha força e que tenha sabedoria para nos governar. Mas nós não queremos um mandão e um dominador. E isso só é possível se o próprio Deus for o nosso rei. Qualquer rei humano, ou até nós mesmos, ou nossos próprios sentimentos, que nós colocarmos no trono, governará como um tirano, governará para si mesmo, para o seu próprio partido, para o seu próprio grupo. Mas o Senhor é Deus, Ele não precisa de nada, Ele não precisa de nada nosso. Pelo contrário, Ele que criou tudo por amor. Por isso que na primeira leitura, Davi decide construir para a arca de Deus um templo. Mas o Senhor diz, não vai ser você que vai construir o templo, porque antes de você me fazer algo de bom, eu que vou construir em ti a minha casa, quer dizer, a minha descendência, a minha dinastia. Deus sempre se adianta. Nós não somos melhores do que Ele, não somos nós que fazemos coisas boas para agradar a Deus. É Ele que desde o princípio cuidou de Davi, desde pequeno, e é Ele que sempre se adianta, fazendo o bem a nós, muito mais do que nós pretendemos ser bons. Porque Deus sempre se adianta, Ele é sempre muito melhor. Deus é o Rei que precisamos, e Ele reina por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Mas Jesus, o Rei que é forte de verdade, a própria sabedoria de Deus feito carne, ungido, não com o óleo dos reis aqui da terra, mas com o Espírito Santo, todo o poder e o amor de Deus, não é o rei mandão, como os reis deste mundo e os reis de Israel. Ele não reina porque ele precisa se impor e mandar, e nem porque ele precisa do nosso imposto. Ele é Deus, Ele não precisa de nós. Ele reina permitindo a nossa liberdade, a nossa livre adesão a Ele. Isso é importante, a gente querer se colocar debaixo da bandeira deste Rei. Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, gostei muito quando eu fiz exercícios espirituais de Santo Inácio, não é todo mundo que se identifica, mas é muito bonito, é um livrinho pequeno, para fazer um retiro, é maravilhoso. E ele fala bem no início do livrinho dele, que a gente tem duas bandeiras para escolher lutar debaixo. O rei deste mundo, o diabo e os seus servos, que são inclusive nossos afetos e nossas vontades, ou então o Rei dos Reis, o Senhor do Universo. A gente tem que fazer essa escolha fundamental e se colocar debaixo da bandeira do Rei do qual nós queremos. Nós somos convidados a se colocar debaixo da bandeira do Rei dos Reis.
Mas Ele reina permitindo a nossa liberdade. Ele não é um tirano, Ele quer a nossa livre adesão. Ele é forte, mas não apenas nos fazendo escravos, dependentes dEle, mas compartilhando conosco a sua força, nos fazendo fortes. Ele reina não somente tomando todas as decisões, as mais sábias, mas nos ensinando a ser sábios como Ele é sábio. O que os reis deste mundo mais temem é que surja alguém que se torne forte demais ou sábio demais, que vai competir com ele. A glória de Jesus, o Rei, o Filho de Davi, é fazer os outros fortes, os outros sábios. Jesus conquista os inimigos por meio da humildade e por meio do seu serviço. Os reis daqui unem o povo por meio da destruição e da guerra. Ele nos une entregando a sua vida por nós e nos dando o seu corpo de um só altar. Ele é sábio, Ele sabe o que é melhor, nós não sabemos. Ele é forte, Ele pode nos comunicar a sua força, nós sozinhos só temos fraquezas. Somos convidados neste fim de advento a desejar como Israel um rei bom de verdade, a colocar debaixo do seu reinado toda a nossa vida. Foi debaixo deste reinado que todos os santos quiseram colocar a sua vida, debaixo do reinado de Jesus Cristo, especialmente as realidades que mais precisam da sua sabedoria, da sua força, da sua união. Somos convidados, como Maria, a abrir livremente espaço com nossa humildade. Somos convidados a desejar a vinda de verdade do Rei. Ele é Rei e não nós. Não para que Ele seja o mandão, nem para que nós mandemos junto com Ele, mas para que Ele nos faça fortes e sábios. E para servirmos junto com Ele, debaixo da sua bandeira, como diz Santo Inácio, como Ele quiser, onde Ele quiser e quando Ele quiser. Amém.